Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Está começando mais um episódio do Espada e Planeta. Um pouco atrasado, já estamos em fevereiro, né? Lançando o episódio de janeiro. Eu sou o Marcelo, tô aqui com a Sibila. E aí, Sibila, beleza? E aí, beleza? Mais uma vez aqui comigo, falando das coisas de ficção especulativa que que lemos, né, no mês passado. Apesar de que o Passarinho me contou que você leu não ficção no mês passado, que absurdo. Em minha defesa, o livro é bom. É bom, é muito bom. Bom, eu vou começar por mim. A Sibila pediu para eu começar dessa vez. Bom, enfim, mesmo discurso. Eu li muita coisa, vou selecionar algumas coisas do que eu li para comentar com vocês. Eu comecei a minha releitura regular do Hobbit, não chega a ser tão anual assim. Nos últimos 20 anos eu devo ter lido o Hobbit 4 vezes. Então eu tô lendo uma 5ª vez. É impressionante como eu não lembro de nada. Eu lembro assim, agora é a hora dos Trolls. Beleza. Mas eu não lembrava de nada da interação dos Trolls, assim, os detalhes desaparecem, obviamente. Nossa, agora cachorro, criança, tudo ao mesmo tempo. Sabe o que eu comecei a gravar? Eu e a Sibila conversamos por 40 minutos antes de começar a gravar. Você ouviu esse cachorro, Sibila? Você ouviu essas crianças? Não ouvi nada. Daqui a pouco passou um jato, bom, né? Fogos, Já que The Orville e Star Trek Discovery retornaram à TV, eu vou comentar de 2 livros de Jornada nas Estrelas que eu li. Um eu li sem querer. O primeiro foi Star Trek Resistance, que eu li no finalzinho de dezembro, começo de janeiro. Eu tinha parado um tempo, aí eu voltei com ele. Star Trek Resistance, ele se passa... eu decidi que eu tava lendo uns livros espalhados, eu tava lendo livro de Voyager aqui, livro de Enterprise ali, eu decidi ler na ordem cronológica a partir dos relançamentos, né? Quando uma série se encerra, Pocket Books? Não, é a... Quem é que lança os livros? É a Pocket, né? É isso mesmo. Os editores têm liberdade, a Paramount... Puta que pariu, esse cachorro, filha da puta, cara. Alguém enfia alguém dá carinho pra ele parar de ficar tão estressado. Pronto. Bom, deixa eu fechar a janela aqui, senão não dá. Ok, aí então eles têm mais... os editores e os escritores têm mais liberdade pra jogar personagem pra cá e pra lá, né, mover personagem pra cá e pra lá, acrescentar, tirar, mudar as coisas. Então, depois de Nemesis, teve Death in Winter, que também lança Star Trek Titan, né, a série Titan. E aí eu decidi ler na ordem, então eu fui pra Star Trek Resistance, que é o livro seguinte. E logo depois eu já peguei o seguinte, eu queria ler outra coisa, mas aí, sabe quando tem no final de um livro já tem, tipo, o primeiro capítulo do outro livro? Uhum. Então eu comecei a ler e falei, nossa, um livro do Q, esse eu quero ler. Aí eu terminei no script e ele já, mais livros para você, agora que você leu esse, né? E a primeira sugestão tava na ordem, tava Star Trek Q&A. Então eu falei, vou começar aqui a ler aqui só um pouquinho, depois eu paro. Quando eu me peguei, era 3 horas da manhã. Quem lendo nunca? Ainda, falei, bom, pois é, né, acho que eu tô lendo esse livro, né? Esse bom, Star Trek Resistance... era o que eu ia perguntar, ele é da nova geração, é isso? Da nova geração. São... J.M. Dillard, é isso? É porque eu tô olhando a capa no Google. Não, exatamente. E pelo nome Resistance e pelo olho Borg no Capitão Picard, aí sabe que é com os Borg, né? Então, J.M. Dillard é um autor de ficção científica com nome abreviado. Isso quer dizer que ele, na verdade, é ela. É ela. É ela mesmo? Jean, é isso mesmo, Jean M. Dillard, ou nascida Jean Kalogridis. Ela é formada em Bachelor of Arts, é o bacharelado, né? Ela tem bacharelado em literatura russa e um mestrado em linguística. E ela escreve muita ficção histórica, e escreve livro de horror, livro de vampiro, essas coisas, e também escreve, felizmente, para Jornada nas Estrelas. Eu gostei muito, muito, muito do estilo de escrita dela, a maneira como ela sutilmente... Você tá num ambiente lá na enfermaria, tem 3 personagens falando. Você entrou na enfermaria na cabeça da Dra. Crusher. Então você tem as emoções, a percepção dela. Quando você sai da enfermaria, você se dá conta de que você saiu da enfermaria, mas a Crusher ficou. Que agora, de repente, está acompanhando o Worf, sabe? Ela é muito sutil na hora de trocar o personagem que tá... Eu não sei dizer isso, tem um nome técnico, mas o personagem de quem você tá na cabeça, sabe? Eu gostei muito. E ela tem
bastante ação, porque afinal de contas envolve os Borg, mas ela consegue a ação ser frenética sem você se perder. É muito comum escritor se perder na ação e querer comer. Ninguém consegue, nem todo mundo consegue ser o R.A. Salvatore. Ele é famoso justamente porque ele consegue descrever para você batalhas, né, duelos de espadachins e você não se perder. Nem todo mundo consegue fazer isso. Ela conseguiu nas lutas, ou melhor, nas fugas contra os Borgs no Cubo Borg, né, porque você não enfrenta Borg por muito tempo. Uma hora você começa a correr, né? Eu achei muito divertido, assim. Ela conseguiu me manter bem na emoção daquele momento. Então o que acontece é o seguinte, o Picard tem um sonho. Ele começa a ouvir a voz dos Borg de novo. O que não deveria ser possível, né, cara? A Rainha Borg foi destruída tanto no quadrante Delta quanto no quadrante Alpha. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo é que parece que aí o Picard decide se concentrar, né, ao invés de evitar, ele decide se concentrar no que ele tá ouvindo, e ele se dá conta de que os Borg estão construindo, eu não entendi, eu não lembro direito se tinha um cubo Borg que ficou perdido no quadrante Alpha, ou se eles estão construindo do zero um cubo Borg, num planeta perto da zona neutra romulana, por isso não tem ninguém por perto. E aquilo, assim, a ideia é eles vão construir esse cubo Borg pra se vingar dos humanos. Agora o negócio dos Borgs é vingança, eles não querem mais assimilar. É um cubo só, com uma missão meio kamikaze de se vingar da Federação. E o Picard tá numa missão assim, acabou de reconstruir a nave, tá se acostumando com o novo pessoal ainda, né? Introduz uma Vulcana como conselheira, introduz um novo segundo oficial, porque aí o Worf é promovido a primeiro oficial, introduzem um novo segundo oficial, uma segunda oficial, e introduzem um novo chefe de segurança. E aí introduz também um novo navegador. Então nós temos quase que mais gente nova do que gente da série aqui. E aí o Picard vai de encontro a Janeway. A Janeway fala, a almirante Janeway, que fala pra ele assim, espera aí, que eu tô mandando uma shuttle, né, um transporte com a 7 de 9. Vai levar, sei lá, 3 dias pra chegar. E aí o Picard fala assim, só que o cubo Borg vai levar um dia pra chegar, vai levar um dia pra ser ativado. E aí fica o dilema, tipo assim, eu desobedeço ordens, eu vou, inclusive a própria conselheira, ela fala, você pode estar sendo enganado pelos Borg, os Borg podem estar plantando essa imagem na sua cabeça de propósito, você não tem noção, eles já fizeram isso uma vez, né? Então, é esse dilema, vou, não vou, né, a ameaça dos Borgs, e assim, ela é muito gostoso porque ela mistura a ação com a introdução dos novos personagens e a descoberta de quem eles são, pra você, pro leitor, ao mesmo tempo. Uma hora eu tô assim, gente, mas esse livro não vai chegar, não vai ter um plot, quando eu vejo passou da metade, eu falei, o plot é esse, a ideia é o atrito entre os novos personagens com os antigos, o fato de que eles estão preenchendo, tipo assim, ele sentando em cadeiras que a gente viu com outros personagens há muito tempo, o George tá sofrendo com a morte do Data ainda, o Worf, ele não se sente digno, né, de ser oficial, tanto é que ele aceitou ser primeiro oficial só temporariamente, porque por causa dos eventos que aconteceram em Deep Space Nine, quando a Dax morreu, etc. O Picard tá com esse dilema, e uma coisa muito, muito legal. Quando a gente vê o Picard e os Borg em Jornada nas Estrelas, Primeiro Contato, a gente vê que ele é um cara traumatizado, que ele não se recuperou direito da invasão que foi transformar ele em Locutus. E ali parece que resolve, né? É aquela resolução de problema mental de cinema, né? É só ter uma boa conversa com alguém de outro momento no tempo, destrói as suas navezinhas na parede, pronto, não tô mais traumatizado. Isso é besteira. E a J.M. Dillard, nesse livro, mostra que isso é besteira. Você não se cura de transtorno do estresse pós-traumático de um dia para o outro. Então, o Picard, ele ainda é um cara quebrado, danificado, traumatizado pelos Borg. E isso é explorado bem melhor. Que faz muito sentido, né? Que faz muito sentido. E isso é explorado bem melhor num livro em que você consegue ouvir o que o personagem está pensando do que num filme, né? Tem aquele episódio da Nova Geração que é realmente muito bom, que ele volta pra casa, vai visitar o irmão, que finalmente ele quebra, né? E ele fala, me usaram, e ele chora, ele briga, etc. E foi só aquilo, né? Não apareceu mais nada no resto da Nova Geração sobre o trauma dele com os Borg. Só foi aquilo, só foi um episódio, só isso. E no livro Resistance, isso é explorado um pouco melhor, que eu gostei muito. O segundo livro, eu não consigo decidir se ele é muito bom ou muito ruim. O livro seguinte, ele começa imediatamente depois, chama Star Trek Q&A. Tem Q no título, adivinha quem tá lá?
Né, tipo... E aí é um livro em que é do Keith R.A. de Cândido. Eu tenho experiência de ler outras coisas com ele, deixa eu ver aqui, Keith R.A. de Cândido, vamos ver. Ele escreveu literatura para Supernatural, ele escreve literatura de fantasia, literatura de ficção científica, ele já escreveu ele gosta muito de escrever histórias do Império Klingon, ele tem um arco de histórias do Império Klingon que ele gosta de escrever para Pocket Books, ele já escreveu para World of Warcraft, são aqueles escritores que estão acostumados a escrever história no universo dos outros. Então, oscila muito. Ele tem livro de Stargate SG-1, Leverage, Farscape, Andrômeda, até Doctor Who, muita coisa. Meu Deus, né? Então, conhece tudo. E ele tem o universo, como é que fala? Ele tem muitos anos já escrevendo ficção científica para a Jornada nas Estrelas, mas ele também tem, como é que fala? O seu universo próprio. Também tem seu universo próprio. Mas assim, eu já li coisa dele muito boa, já li coisa dele muito ruim. Ele oscila bastante. E todo mundo que trabalha muito com o universo expandido tem uns momentos ruins assim, porque eles estão presos pelo que os editores deixam de fazer, né? Então o Q&A, ele é uma história do Q. Eles deixaram lá, a 7 de 9, assume-se que ela segue em direção ao Cubo Borg, que eles estão lá investigando, e a Enterprise segue pra... Não se preocupe, isso não é um spoiler. Eu não tô dizendo se em Resistance eles realmente vão ao Cubo Borg, se eles enfrentam. Então, se esse Cubo Borg tá lá semi-destruído, ou se esse Cubo Borg foi deixado mesmo, eles não foram e o Picard obedeceu às ordens. Eu não disse isso. Não dá pra saber, porque um livro é logo depois do outro. E o livro seguinte, o Before Dishonored, na capa tem o fundo é um Cubo Borg, e a parede de um Cubo Borg, e na frente é a 7 de 9. E é meio que um crossover entre Star Trek Discovery e a nova geração. Então, assim, eles acontecem mesmo que ao mesmo tempo, que enquanto a Enterprise vai para um planeta chamado Gorshar 9, a 7 de 9 continua seguindo a missão dela, e é onde tem um crossover, que depois eu vou falar sobre isso. Mas enfim, no Q&A, é uma história do Q, em que a gente revisa e revê todos os eventos que levaram ao Q a aparecer para Enterprise, para Voyager, até o aparecimento em Deep Space Nine. Ele conecta esses encontros com um fim maior. Então, ao mesmo tempo em que ele força o anel da amizade em alguns momentos, para explicar por que o Q... esse momento, isso não se conecta com essa ideia que você essa ideia que você está me passando, que tem uma tapeçaria aí que você está fazendo, né? Aí ele explica, aí você fala, tá, você está tentando encaixar, né? O autor decidiu encaixar momentos desconexos da série para fazer uma narrativa só. Mas, ao mesmo tempo, é muito bonito. O Picard finalmente entende o Q. Você entende o Q, né? Ele dá um background ali pro Q. Geralmente eu falo assim, você pode ler esses livros sem ter visto a série. Esse livro não dá. Você tem que ter assistido tudo da Nova Geração e tudo de Voyager. Em off, você vai me dar spoilers desse livro, tá? Em off. Do Q&A? Você vai me dar spoilers, porque agora eu fiquei interessada. Não, por enquanto a gente tá naqueles primeiros 14 minutos do episódio aqui, a gente tá naquela parte em que eu falo dos livros sem spoiler. Eu vou entrar na parte de spoiler, e o ouvinte que não quiser ouvir é só pular lá pelo tempinho que aparecer lá, que você ouve no episódio. E então ele se encerra bonitinho. Star Trek, ele não é tipo assim, o Resistance é mais bem escrito, mas o Q&A, ele dá mais tempo para os personagens novos, pra nova segunda oficial, pro novo chefe de segurança, pra nova conselheira, né, que é a psicóloga da nave. Ele dá mais tempo para esses personagens, e é mais legal, a gente passa muito mais tempo com eles do que com os outros. No final, é Picard e Worf, basicamente. O final, a grande resolução, assim, tem que ser os nossos heróis, né? Então a grande resolução é Picard e Worf. Mas a maior parte do livro são esses personagens novos. E ele aproveita para explorar um trauma do Geordi. Geordi LaForge, nesse livro, você descobre que ele ainda não só está falando do Data no tempo presente, Data é isso, Data faz aquilo, como ele ainda está falando da mãe dele. Lembra do episódio da Nova Geração em que a mãe dele morre? Uhum, lembro. E que você descobre que, né, que ele é filho de oficiais da Frota Estelar, os dois pais são capitães. Então, assim, é muito divertido ficar dentro da cabeça do LaForge nesse livro. E é tão triste, é tão lindo, e é tão triste o processo de superação dele, claro, com a ajuda da psicóloga, né, porque Jornada nas Estrelas não é... Afinal de contas, pelo menos Jornada nas Estrelas não é que nem o Batman, né, que nos videogames do Batman, da Rocksteady, ele literalmente se cura de uma doença mental no soco. Ele dá porrada na doença mental e se cura. Aqui não, aqui eles vão
Aqui não, aqui eles vão no psicólogo. Não, e assim, outra, o Batman, ele não pode se curar do trauma, ele tem que ser traumatizado pro resto da vida, porque senão o Batman morre, né? Ele não pode se curar. A ideia de que ele deixa de ser o Batman. Exatamente. Né? Que é uma merda, né, gente? Vamos se tratar. Se tem algum problema, procura ajuda, pelo amor de Deus. Bom, e então foram esses dos 2 livros que eu li. Então o Q&A, ele termina meio besta, mas eu ainda não consegui decidir se ele é muito bom ou se ele é muito ruim. Ele ao mesmo tempo tem uma proposta, um enredo fraquinho, mas o autor consegue extrair o melhor possível daquilo. O que me decepcionou é que seria o livro de homenagem a 20 anos da nova geração. Só que ele faz um evento catastrófico de fim de mundo, assim, muito próximo do evento catastrófico de fim de mundo, que foi o final da nova geração, que foi o All the Good Things, né? Então, nesse sentido, ele repete um pouco, ele toca na mesma tecla. Então, pra mim, pareceu muito cedo. Mas, tirando isso, eu gostei muito eu adorei ser melhor introduzido. Quer dizer, eu fui introduzido aos novos personagens em Resistance. E agora eu tô descobrindo e aprendendo a gostar, né, em Q&A, e aprendendo a gostar desses novos personagens. Agora vamos aos spoilers, então. Para não ouvir spoilers dos livros Star Trek The Next Generation, Resistance e Q&A, pule para 25 minutos e 48 segundos. Muito bem, em Resistance, agora que você sabe que vai ter spoiler, em Resistance, o Picard realmente desobedece a Janeway. Ele desobedece a Janeway e entra em conflito com a psicóloga Vulcana. Imaginei que ele fosse desobedecer, bem a cara do Picard, do tipo, o bem maior precisa ser salvo, foda-se. Exatamente. E aí o lance aqui é o seguinte, o que ocorre de conflito é o seguinte, a T'Lana, ela, que é a Vulcana, que é a conselheira, ela fala pelo seguinte, o problema é que se você perguntar para sua tripulação, eles vão falar que sim antes de você acabar a frase, porque eles são absolutamente dedicados a você, Picard. Você precisa de alguém como eu, por exemplo, para te dizer, vai dar merda, não faz isso, obedece ao almirante. Mas o Picard tá obcecado. Ele tá, ele tá apavorado, ele tá obcecado, ele tá traumatizado. Não adianta, você percebe no começo do livro ali, ele já tomou a decisão dele. E todo mundo apoia, o Worf apoia, a Crusher apoia, todo mundo apoia. Então ele vai. Os Borg agora estão matando. Eles não estão absorvendo, eles querem vingança. E o pior de tudo, eles estão cultivando uma nova rainha. E aí o legal, como é livro, você tem mais tempo, a doutora Crusher decide aproveitar essa oportunidade para falar assim, mas como é que eles fazem uma rainha? Sabe, é a autora tentando fazer o melhor com a merda das cartas que lhe foi entregue, porque a ideia de uma rainha Borg, pra mim, estragou os Borg, sabe, viraram o vilão da semana, mais um império maligno, né, porque tem liderança. Eu li que foi os roteiristas tinham dificuldade em fazer com que os personagens interagissem com uma consciência coletiva, e aí tiveram que introduzir uma personagem pra fazer ação direta. Foi estragando um bom vilão, né. Exatamente. Bom, e aí eles estão fazendo a nova rainha e ela tá assim, mas que engraçado, todos os Borg são assexuados, você não sabe se é homem ou se é mulher. A rainha tem feições claramente femininas. E o que faz? Eles pegam alguém especificamente pra ser rainha, é um drone que vira rainha, que porra é essa? Então a doutora Crusher, ela começa a pesquisar, e eu acho muito legal a atenção aos detalhes que esses autores têm, de perceber um prop, assim, né, um elemento de cenário no fundo e transformar aquilo numa coisa importante. Você lembra que no filme Primeiro Contato, a rainha tá sempre com a pele brilhante? Sim, como se tivesse suada, né? Que a autora pegou aquilo, velho, e decidiu assim, por que os Borg são sequinhos e a rainha tá sempre molhadinha? E aí a doutora Crusher ela descobre que é um gel, existe um gel nutritivo que ativa genes dormentes que feminiza a rainha e dá pra ela individualidade. Tipo assim, é uma meleca, eles cobrem ela num gel. Olha só, ela pegou essa ideia de ver a rainha brilhando, a pele brilhando no filme, sabe? Eu achei isso muito legal. E aí tem uma grande cena de ação dentro do cubo Borg, morre um monte de gente, o Picard é zombificado de novo, quem tem que salvar o dia é a doutora Crusher e o Worf. Tem uma cena muito boa, uma passagem do livro em que a doutora Crusher foi presa dentro de
um campo de força junto com a rainha quebra o pulso dela, a rainha não sabe o que ela quer injetar nela, mas ela quebra o pulso dela, joga ela no chão, e aí o Worf fala, bom, fudeu, né, acabou, agora eu vou ter que cumprir a promessa que eu fiz pro capitão, vou ter que matar ele, né, e aí ele pega e começa a esganar, ele segura o braço com a faca, né, do Picard numa mão e começa a esganar o Locutus na outra, e é muito legal porque a autora passa a ideia de que o Klingon o Worf especificamente é muito poderoso, que a qualquer momento ele já teria quebrado, tipo assim, em poucos segundos ele teria quebrado o pescoço de um humano. Ele só não quebrou o pescoço do Locutus ali porque ele é Borg, e os dois são comparáveis em força. Fica esse tablô, né? O Worf segurando assim, esganando o Locutus, e o Locutus começa a perder oxigênio, começa a enfraquecer, só que a serra elétrica, né, no braço do Locutus começa a cortar o externo do Worf, assim, é muito desesperador, assim. No último segundo a Crusher consegue injetar o negócio lá que neutraliza, sei lá, o estrógeno da rainha, e aí você sabe, né, a rainha para, todo mundo para, né, essa ideia dos Borg fazer rainha foi a maior cagada que eles já fizeram, cara. Destrói todo mundo para, né. E aí fica como o pescoço da Enterprise, é um ponto fraco. O pescoço da Enterprise. Falar em pescoço da Enterprise, existe uma coisa que nunca foi confirmada oficialmente no universo expandido, então no universo dos livros foi confirmado. Existe separação da seção disco da Enterprise E. Ah, é? Da Star Drive. Porque teoricamente todas as Enterprise, desde a Enterprise do Kirk tem a separação, né? Porque você tem as linhas de separação ali, é que eles nunca mostraram, né? Uhum. Mas a Enterprise E se separa também. Achei que não separava, olha que legal. Então esse é o livro. No Q&A, o que acontece é o seguinte, o Q, ele está desde o começo, desde o primeiro episódio da Nova Geração, preparando a humanidade, porque ele descobriu que a humanidade, depois de milhões de anos, a humanidade, finalmente surgiu uma espécie que é a espécie escolhida para acabar com o universo. E ao mesmo tempo recomeçar o universo, acabar com essa ameaça do fim do universo. Galáxia não. Universo. Então aí começam a surgir uns fenômenos sem sentido na galáxia inteira, que o Q depois fala pro Picard que é no universo inteiro. Aparecem uns fenômenos assim que não podem ser registrados. É basicamente um buraco na realidade, né? É um buraco na realidade, não tem nada ali. E aí esse planeta, eles descobrem que é o Gorshar 9, é um planeta perfeito, que depois o Q chama de Final World, né, o mundo final. E uma coisa que já havia sido sugerido no passado, bem brevemente, que existe um tipo de entidade acima dos Q, né, que são, porque os Q ainda podem ter várias formas, né, esse tipo de coisa, eles são onipotentes, mas eles não são oniscientes nem onipresentes, né, mas existe um tipo de entidade que está acima do Q Continuum, porque o Q Continuum existe neste universo, nesta realidade. Esse povo que está acima do Q, eles são uma consciência coletiva que existe em todos os universos. Eles criaram esse planeta perfeito, o planeta Gorshar 9, para ser o planeta que vai engatilhar o fim do universo. Por quê? Ninguém sabe, nem o Q sabe. Até o Q Continuum não sabe por que esses caras fizeram isso. Então, é uma série de eventos que leva o Picard a viajar através de múltiplas realidades para avisar, pegar informação de várias realidades. Então, tem uma Enterprise em que o Alferes Crusher, que é capitão, tem uma Enterprise em que é o Capitão Riker, e sabe, ele pegou todos os universos alternativos que apareceu em qualquer episódio da Nova Geração, e imaginou como seria esse universo alternativo daí a poucos anos, né? Com o Tenente Picard em ciência, sabe aquelas coisas? A ISS Enterprise e por aí vai. E ao mesmo tempo o Worf ele tem que assumir, ele assume o comando da Enterprise e ele tem que fazer uma coisa lá, e aí isso ele chama um evento de um negócio de um livro, porque eu não lembro disso ser de filme, em que o Worf viaja por vários universos, né? E aí eles conseguem ao mesmo tempo, com a ajuda de várias Enterprises, fechar a fissura. Só que na verdade o que acontece? O universo acaba e o Picard ele fica flutuando no nada, em que o Q apresenta o Picard como representante da humanidade para esses seres, né? E aí é quando os seres decidem, deu tudo certo, mas não estamos a fim de reconstruir o universo, deixa assim, tá bom sem esse universo. E aí é quando o Picard fala assim, é isso então? Tudo que nós fizemos, chegamos até aqui para isso? Para não ter mais universo? Aí ele fala, foda-se então. Ele começa a rir, começa a dar risada, começa a dar uma gargalhada, né? E aí que é quando eles falam assim, mudamos de ideia, gostamos desse cara. Tipo assim, tudo que ele precisava ter feito era demonstrar esse desapego, né? E aí o universo é restaurado.
e aparentemente o Q vai deixá-los em paz. Tem uma hora, que negócio que é desconexo, que em 2 momentos, tanto o Picard quanto o Q sugerem que aquele momento em que o Q faz o Data dar risada, você se lembra desse episódio? Que ele faz o Data dar uma risada? Sim, lembro. Que eu gostei que foi bastante. A única coisa... Eu adoro aquele episódio, adoro. É o episódio em que muda, o Q passa a ser um pouco mais responsável. Quando ele aparece depois daquilo, ele não é mais um trickster, né? Isso. Ele é mais uma figura, um sábio, né? Ele fala, o que eu preciso fazer pra provar pra vocês que eu sou humano? O Worf fala, morrer? É. E aquele era o único evento desconexo que aparentemente não tinha esse propósito. Quando no final ele fala assim, não, até esse tinha propósito, né? Eu ensinei o Data rir, que era pra você rir aqui no final. Então fica um pouco forçado. Ele meio que, o autor, o R.A. De Cândido, ele força a barra com essa história de tentar traçar uma linha que conecta todas as aparições do Q. Eu acho que isso não deu certo. Mas a execução do livro em si foi um livro divertido. E no final você se toca que aquele foi sempre um livro do Q. Que legal. Os outros estão lá estão como coadjuvantes. E aí quando termina, tá o Picard e a Beverly, né, já na cama, e eles falam assim, será que nós nos livramos do Q pra sempre? E o Picard fala, eu acho que sim. Aí eles olham pra frente e aparece uma escrito na parede assim, não conte com isso, mon capitão. E aí apaga a música. Tipo assim, isso não quer dizer que o Q acabou, né? Quer dizer então que pra voltar ao universo como era antes, era só dar risada? Porra, me chama, cara. É, porque a ideia era o Picard demonstrar desapego, né? Me chama. Tipo assim, acabou o universo, então foda-se. Me chama. Caguei pra esse universo. Então, fim dos spoilers. O próximo agora é o Before Dishonored. Não, desculpa. Before Dishonor, que é o crossover de Voyager com Enterprise. Com Enterprise, não, com a nova geração. Aí tem mais um livro, chama Greater Than the Sum. E aí vem um crossover. Lá vem vindo Titan, né, com seus 4 livros, né, The Red King, depois não sei o que, depois Under a Torrent Sea, e aí vem vindo a nova geração. Não temos Deep Space Nine nem Voyager relançado, né, e aí vem uma trilogia, chama Star Trek Destiny, que aí é uma trilogia e um crossover entre a nova geração, Titan, Voyager e Deep Space Nine. E aí depois desses, aparentemente essa trilogia modifica muita coisa, que é quando porque assim, eu acabei lendo uns livros depois dessa trilogia, porque eu não sabia que tinha ordem, sabe? Então muita coisa muda na Federação, no universo Jornada das Estrelas, e aí volta Titan, volta a nova geração e começa uma série longa de Voyager com o livro Full Circle, que tem um negócio que chama Project Voyager, depois eles mudam o nome para Project Full Circle, que é eles mandarem uma força-tarefa liderada pela USS Voyager, não sei quem tá capitaneando, de volta para o quadrante Delta, para manter relações permanentes com o quadrante Delta, usando os conduítes de dobra dos Borg. Então é uma série de livros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a Janeway tá na capa de 3 desses 7 livros, então ela vai participar, eu não sei como, né? E aí vem Titan, diga. Não, eu fico me perguntando se tem algum nerd babão de Star Trek que conseguiu ler todos os livros lançados nesta vida sobre Star Trek, porque é muita coisa, cara. É muita coisa. Eu sei que a partir dos relançamentos, tem esse cara aqui que eu tenho, tem uma página, o Jim's Books, chastrix.com, shastrix.com, que ele lê livro um atrás do outro. Ele tá quase todo dia, que nem você, assim, quase todo dia postando resenha, só que ele se especializa em Jornada nas Estrelas. Ele lê coisa velha, coisa nova, coisa velha, coisa nova. E a ordem de leitura, ele fica assim, eu tenho a ordem de leitura em qualquer lugar que você achar, que você procurar, você digita Star Trek Reading Ordem, você acha. O dele é bom que é visual. Ele fez uma flowchart, assim, sabe? Com as setinhas de cores diferentes para indicar franquias diferentes. Que legal. E depois de Destiny, vem Titan, vem a nova geração, Voyager, e aí vem uma série monstruosa chamada Typhoon Pact. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros, essa série, que aí relança do Space Nine. E é legal que nas capas eles misturam, assim, eles mostram o Capitão Sisko com o Spock, eles mostram a Doutora Crusher com o Worf, o Picard com a Ezri Dax, sabe, nas capas, assim. E dali sai um arco de histórias do Nog, acredite se quiser, retoma Titan com um tipo de capa diferente, e reestreia Deep Space Nine. E depois aí parou o Voyager, parou com um Project Full Circle, que se passa no quadrante Delta, aparentemente não se relaciona com o Typhoon Pact, né? E aí, ele praticamente, é isso, o Typhoon Pact. Então assim, eu tô muito atrasado, eu tô no começo, eu tenho uns 30, 40 livros pra ler aqui, cara. Eu vou levar muito tempo, eu preciso acelerar a minha leitura de Jornada nas Estrelas. Meu Deus do céu, eu vou levar um século pra ler tudo isso. A vantagem, pra mim, eu assino o Scribd, né, que é um Netflix de livro. Tá tudo lá. Tudo.
de Jornada nas Estrelas tá lá. A Pocket Books deve ter algum contrato assim que sai, e sem brincadeira, eu vi o lançamento de uma trilogia da nova geração, da série clássica pela Simon Schuster, e eu tô falando Pocket Books o episódio inteiro, né, cara? Pocket Books é uma divisão da Simon Schuster, só pra vocês entenderem. É um selo, né? E aí sai o livro novo da Simon Schuster com Jornada nas Estrelas, eu vou no Scribd no mesmo dia e já está lá, não tem espera, não tem demora, sabe? Star Wars às vezes tem, às vezes não tem, às vezes é audiolivro, às vezes é livro escrito, é texto. Jornada das Estrelas não, cara, tá tudo lá. Então, por enquanto, pelo menos eu não preciso me preocupar. Nossa, assim, eu fico pensando, ainda bem que eu não moro lá nos Estados Unidos, do lado de uma Barnes & Nobles, alguma coisa assim, porque eu ia comprar tudo, absolutamente tudo que saísse de Star Trek, tudo que saísse. Eu nem ia ter mais espaço, quer dizer, não que eu tenha hoje, mas tudo que saísse eu ia ter na mão. Eu ficaria louca, gente, pelo amor de Deus. Eu tava pesquisando na Amazon enquanto você falava desses livros e, cara, não para, é uma capa atrás da outra, um livro atrás do outro. Eu queria muito poder ler esses livros, porque assim, você sente uma carência, né? Você se apega tanto aos personagens e aos enredos que você fica numa carência. Mas no Brasil você não tem nada de Star Trek traduzido que seria mais barato do que você trazer de fora, né? Uhum. E você também não consegue acompanhar o ritmo de fora, porque é muita coisa. E você fica meio perdido. Você tem que se dedicar exclusivamente a ler isso, né, cara? Porque saem 3 livros por ano. Porra, né? Tipo, caramba. Aí você vai ver a Titan tem não sei quantos, o Typhoon não sei das quantas, o Full Circle não sei. Gente, é no mínimo meia dúzia, né? Se você encontrar uma trilogia, você ainda tá no lucro. Mas, gente, é muito. Você pode seguir só uma das séries. Por exemplo, você gosta só de Voyager, você não precisa ler os outros. Eles mantêm as franquias separadas ainda. Uhum. Rolam uns crossovers, né? Typhoon Pact, não, por exemplo, Destiny, né? Que rola um crossover das 3 séries, né? 4 séries, né? Porque tem a Titan. Falando enfim. nisso, o que é que você leu? Eu li, engraçado, não li muita ficção científica, li muito mais ficção especulativa, fantasia, digamos assim. Ainda tinha uma leitura ou outra de dezembro que eu acabei terminando em janeiro e aí contabilizou, né? De ficção científica mesmo eu li um e-book, aí eu li algumas obras de fantasia, incluindo o livro do Martin, que é o Fogo e Sangue, né, que saiu há pouco tempo. Muito bonito, ele é um livro que assim, tem que comentar com propriedade depois, porque é uma história muito grande, e é uma duologia, então não é um livro só, então é complicado, ficou muita coisa incompleta. A editora Intrínseca me mandou As Viúvas, que é o livro que deu origem ao filme, né, esse filme com a Viola Davis. Não gostei, achei uma merda. Sabe um tipo de livro que é escrito por mulher com 4 protagonistas e é machista pra cacete? É esse. Nossa. Ela conseguiu. Nossa, eu quase arremessei pela janela. Eu falei, cara, não creio. E é um enredo muito bem amarrado, né? Que é a história do assalto que as viúvas dos caras vão fazer. Mas, meu Deus, sabe, o maior conjunto de mulheres insuportáveis que a autora poderia criar, ela criou. São insuportáveis. Elas se odeiam, elas se xingam, elas se batem. Não tem uma apoiando a outra. Pô, todas elas ficaram viúvas, né? Não tem um momento em que, pô, querida, você precisa de alguma coisa, posso te ajudar? Não, esquece. Não tem empatia nenhuma entre essas mulheres. E, ó, tudo bem você criar mulheres que tenham caráter dúbio, que sejam vilãs. O problema não é esse. São personagens mal construídas. É esse o problema. A Gillian Flynn, ela consegue criar personagens femininas odiosas e muito bem construídas. Aqui não, elas são ruins e mal construídas, que é pior ainda. Terminei a trilogia do Diário da Alquimista, que é uma trilogia juvenil muito fofinha, que é uma alquimista maravilhosa, uma menina de 19 anos que é uma alquimista. E ela é ótima, incrível, é uma trilogia que eu indico para quem gosta de livro juvenil e gosta de magia, mas gosta de mensagens legais. A Samantha Kemi é a minha alquimista do coração. Que mais que eu li? Li A Princesa das Cinzas, que é um livro, sabe aquele livro, é o que você falou, você não sabe se você gostou ou não? Eu fiquei nessa, falei, meu Deus, eu gostei disso, mas não gostei disso. Aí você fica, né, é o coração dividido ali.
Dois livros que eu queria comentar agora, um é de não ficção e o outro é de ficção científica. Eu vou falar do porquê desse de não ficção depois. O de ficção científica é que o título é longo, Stronger, Faster and More Beautiful. Deixa eu ver o nome da autora. É a Arwen Ellis Dayton. Se eu não me engano, ela já escreveu, acho que fantasia. Eu acho que ela é autora de fantasia. Então a história é assim. É o nosso mundo e tudo mais. As pessoas começam a ter acesso a tecnologias da medicina que começam a curar doenças. Você, por exemplo, se sofre um acidente, você preenche essas partes que você perdeu com órgãos sintéticos. Se você tem um irmão, você pode fazer uma doação de órgãos entre si. Tá, legal. Então, começa nesse ponto e depois a humanidade, como tudo que é legal que ela cria, ela vai e faz. Qual é o problema do livro? É uma ideia ótima, eu adoro livros que mexam com essa questão, né, dos conflitos humanos com a tecnologia. Isso se chama, não sei se todo mundo sabe, mas isso se chama ficção científica, né, que é esse conflito. Mas a forma como a autora construiu o livro é de chorar, é de cair no chão e falar, por que você fez isso? Você estragou uma história boa. Quer dizer, eu digo estragou pra mim, tem gente que curte o estilo que ela fez. Mas assim, sabe quando você cria, para cada capítulo, para cada momento da história do seu enredo, você tem um conjunto de personagens, desenvolve aqui, na próxima parte aqueles personagens somem, entra um novo grupo de personagens, some, outro grupo de personagens some, nenhum conectado com o outro, não tem um arco conectando um ao outro, são os acontecimentos com eles que vão dando o tom do enredo. Então começa o livro, você tem irmãos gêmeos em que uma tá na cama, em estado vegetativo, e ela vai doar os órgãos pro irmão, porque senão ele vai morrer. Aí entra um pastor fundamentalista, sempre tem, né, um otário, que diz que aquilo é coisa do demônio. Termina o arco, aí vem um outro, uma menina que teve o corpo inteiro reconstruído por tecnologia, e as pessoas acham que ela é um robô, acham que ela não tem sentimentos, abusam dela, etc, até que ela tenta matar um cara que foi cruel com ela. Termina o arco, aí começa o arco seguinte, que é o do pastor, o pastor muda de ideia e começa a apoiar as mudanças corporais nas pessoas, aí fecha o arco, aí no arco seguinte, entendeu? Não tem ligação entre um e outro, então você se apega aos personagens aqui, no seguinte eles somem, aí você se apega a eles aqui, no seguinte eles somem. Olha, eu leio muito rápido, é um e-book, eu li o e-book, mas o livro tem 380 páginas, eu levei acho que 25 dias para terminar ele. Ele não terminava, parecia que multiplicava as páginas, assim. E aí eu já tava cagando também, não queria mais saber quem é que vivia, quem é que morria, qual era a explicação para aquilo tudo. Então eu posso resumir assim, esse pastor mudou de ideia, então antes ele achava que as modificações corporais eram coisa do demônio, e aí ele começou a apoiar dizendo que como que era? Que estava na Bíblia, de que Deus queria que as pessoas mudassem e evoluíssem. No fim, a maior opositora dele se torna a filha, né? Aí as pessoas começam a exagerar. O que antes era para você salvar a sua vida, ou então uma prótese porque você perdeu num acidente uma perna, alguma coisa assim, as pessoas começam a ficar loucas, começam a implantar olhos extra. Então tem pessoas com 4 olhos, tem pessoas com membros extra, tem pessoas que fazem fotossíntese, tem pessoas com 8 pernas, a coisa começa a pirar, mas o pessoal pira na batatinha mesmo, né? E aí as relações com os outros países começam a azedar. A Rússia, por exemplo, proíbe modificações corporais e corta relações com os Estados Unidos. Todos os países cortam, os Estados Unidos se isolam e ficam só eles ali. Aí eu acho que entra até um momento de crítica da própria autora com o momento em que o país está vivendo, né? Se isolando, e assim, deixando que pessoas sensacionalistas assumam o palanque político e comecem a ditar os modos de vida das pessoas. Acho que a autora conseguiu fazer essa crítica na figura deste pastor. Mas o fato de você não ter uma história linear, em que você tem um grupo de personagens que você acompanha do começo ao fim, chegou no final, tava cagando. Morreu, que pena. A civilização caiu. Que coisa. Próximo. Eu odeio quando eu chego no final de um livro e eu não tô me importando com ninguém. Eu odeio isso. Odeio, porque eu sinto como se fosse uma falha minha. Pô, como assim? Eu não consegui me conectar com ninguém. Não consegui. Caguei, não quero saber quem que morreu, quem que viveu.
né? Chega no final, os seres humanos já estão tão ferrados, aí eu vou dar um spoiler, né? Spoiler. Para não ouvir o final de Stronger, Faster and More Beautiful, avance 25 segundos. Chega no final, os seres humanos já estão tão ferrados, estão tão mal, que uma praga elimina a raça humana que foi modificada. Eles começam a introduzir genes de animais. Tem um carinha que foi modificado, ele ganhou barbatanas, ele ganhou pé de pato, sabe? A coisa extrapola o que seria o normal, digamos assim. E eu não sei, essa falta de continuidade não me fez gostar do livro. E tá todo mundo lá fora falando, nossa, que arraso, que história. Não, gente, menos, sabe? Não é tudo isso, não. Ela consegue fazer várias críticas, eu achei interessante, mas não é para tudo isso. É um livro bem mediano. Eu não sei nem se vai chegar aqui. Eu acho que a autora já publicou aqui, não sei, não tenho certeza, mas ela já publicou aqui pela Fantástica. E é uma trilogia de fantasia, inclusive. Mas eu não... Que pena. Tem um programa de rádio na BBC 4, chama-se The Infinite Monkey Cage. É com um comediante e um físico, que você deve ter visto a cara dele, é o Dr. Brian Cox. Ele tem uma carinha assim, toda angelical, com o cabelinho partido assim, de lado. Enfim, se você ouvir, você já, tipo assim, você vai, talvez não lembre de nome, mas você vai reconhecer se você vir a cara dele. E eles têm esse programa da BBC, chama The Infinite Monkey Cage, que também sai como podcast. Tem um episódio em que eles falam, eles sempre chamam 2 especialistas e um comediante, né? E eles falam sobre o homem biônico, a pessoa biônica, né? Todos eles ali são empolgadíssimos e gostariam de fazer o Stephen Austin, né? Tipo assim, nós temos a tecnologia, nós podemos reconstruir que é melhor, maior, mais forte, mais rápido. Só que assim, eles falam da parte realista, né? Dos problemas realistas de implantes biônicos, tanto internos quanto externos. E umas coisas assim que, depois que você ouve, são óbvias, mas até você ouvir, você nunca tinha pensado nisso, como por exemplo, uma moça lá, ela está estudando já há anos com a equipe dela, como é que os cervos fazem para ter chifre que cai e nasce de novo, e na dobrinha ali da pele com o chifre, a hora que o chifre sai da cabeça, como é que não cria uma colônia de bactéria ali que mata o bicho, sabe? Como é que eles fazem isso? Então, porque no instante em que você põe um enxerto, alguma coisa dentro do seu corpo que sai, tipo assim, que você perdeu um braço, tem que colocar o braço biônico conectado no osso, mas a junção da pele com o metal, aquilo sempre dá bactéria, por exemplo. Então eu vou colocar o link na show notes. Sabe aonde? StarCraft. Porque tem uma... na cinemática de abertura do StarCraft 2, o amigo do Raynor, ele é libertado da prisão e você vê a armadura, porque eles são seres humanos dentro de grandes armaduras, né, que inclusive resistem ao vácuo. Inclusive o SV, né, o Marine lá, o fuzileiro Marine, o fuzileiro e etc. E aí você vê a cena da montagem do cara. Então ele tem parafusos na pele. Você inclusive vê que tá meio vermelhinho em volta do parafuso, assim. E cara, que agonia! Você vê um robô vindo com a furadeira ali. Eu falei, gente, não infecciona essa merda, não é possível. Eu vou colocar o link para esse episódio do Infinite Monkey Cage na show notes. É em inglês, e é em inglês britânico, de vários sotaques diferentes. Tem uma irlandesa, tem um escocês, então se você não tiver acostumado, pode ser um pouco difícil. Por outro lado, considere isso como treino. Eu comecei a ouvir um episódio, não me fala? Um programa da BBC Scotland chamado Breaking the News, que justamente para eu acostumar a ouvir o sotaque escocês. Nossa. Considere isso como um treino. Já é complicado ouvir irlandês e escocês, Jesus. Então é isso aí, Sibila. Essas foram nossas leituras de janeiro. Janeiro não, de dezembro, né? Tem mais um? Tem mais um. Esqueceu do livro de não ficção que eu ia falar? É verdade, você ia comentar do livro de não ficção. Então, esse livro ele foi lançado pela Darkside, é a linha Crânio da editora Darkside. Todo mundo conhece a Darkside pelos livros trevosos, né, de demônios e etc.
Mas ela tem uma linha chamada Crânio, que são livros científicos ou de divulgação científica. Então eles já lançaram um sobre, por exemplo, de onde vêm os gênios, por que alguns lugares criam pessoas geniais e outros não. Lançou um chamado Superinteligência, que é muito bom, que o Nick Bostrom fala sobre a ascensão do computador superinteligente, o que vai ser de nós, né? E um dos livros, o último lançamento deles, foi Inferior é o Caralho. É esse o nome do título, tá? Não se espantem, que é esse o nome mesmo. Claro que eles dão uma escamoteada no título, né, pra não tá explícito que é caralho, mas é o caralho. Inferior é o caralho, da Angela Saini. Eles põem um asteriquinho lá, que nem eu tô colocando um blipzinho, assim, que blipa, mas você sabe o que tá escrito, o que tá ouvindo, tá falando. Exatamente. Então é só pra dar uma escamoteada. Mas o título original é só Inferior, né, e o subtítulo é como as mulheres foram diminuídas, ou como o sexo feminino foi diminuído pela ciência, etc, etc. Ela é uma jornalista, ela tem ascendência indiana, né, Angela Saini. Ela é engenheira e jornalista, tem mestrado nas duas áreas, se eu não me engano. E ela comenta que quando ela era adolescente, ela amava fazer foguete, esses foguetes caseiros em casa. E aí o professor de ciências dela deu um prêmio, falou que o foguete dela era o melhor e que ela podia lançar ele do campinho da escola. E que ela chamou os amigos todos, montou um piqueniquezinho ali, uma mesa com os comes e bebes, e ninguém foi. Ninguém, nem as amigas. O professor ficou super sem graça, mas enfim, ajudou ela na ignição do foguete e tal, ficou lá com ela, e foi aí que ela começou a perceber o desencorajamento que as mulheres têm para ir para a faculdade, para estudar, para ir para a ciência, e todos os tipos de mitos que existem a respeito do sexo feminino. Que, por exemplo, que os homens são mais inteligentes, que o cérebro do homem é maior, então ele tem mais neurônios, portanto ele é mais inteligente, que mulher ela é naturalmente voltada para as áreas das ciências humanas, enquanto os homens são voltados para as ciências exatas, que os homens se concentram mais em uma tarefa, enquanto as mulheres são multitarefa. Sabe aqueles estereótipos de gênero que a gente cresceu a vida inteira ouvindo? Sim. Tudo mentira, tudo balela. Ela foi atrás da fonte das pesquisas, ela foi atrás dos pesquisadores originais, ela foi até em Darwin, porque algumas mulheres se corresponderam com ele quando ele lançou quando a teoria da evolução surgiu e foi aquele bafafá. Elas queriam saber sobre a evolução da mulher. E o Darwin, com o pensamento provinciano que ele tinha, falou que a mulher, apesar de ter evoluído junto com o homem, ela era intelectualmente inferior. Era só ver a ausência de mulheres na academia, a falta de interesse das mulheres pela ciência, pelas letras, etc. É a mesma lógica do óculos. Seres humanos, obviamente, evoluíram o nariz nesse formato para poder colocar óculos. Né? Genial. E aí entra uma figura de uma mulher chamada Caroline Kennard, que era botânica amadora e ativista pelos direitos femininos. E ela se correspondeu com Darwin. Primeiro ela foi muito educada, queria saber a opinião dele e tal, e ele respondeu: mulher é inferior e acabou, né? Mulher é intelectualmente inferior ao homem e nunca vai ser igual. Aí na próxima carta a senhora Caroline desceu do salto, chutou o balde, entendeu? E falou assim: escuta aqui, queridinho. E aí ela falou: se a mulher tivesse os mesmos incentivos e as mesmas oportunidades que um homem, ela seria tão ou melhor quanto qualquer cara. E o Darwin sustentava que não era não. Mulher continua sendo inferior. Então, ele já lançou a boia na água e os outros cientistas começaram a seguir. Então, fizeram experimentos com fruta, com mosca de fruta, com macaco, com coelho, com cachorro, com gato, com periquito. E assim, o que a Angela fala, ela bate nessa tecla constantemente. Tem muito pesquisador que não consegue tirar o próprio gênero das suas pesquisas. E isso é um problema sério, porque o cara, se ele pega um dado que dá um viés para ele dizendo que, olha, o cérebro do homem ele é um pouco maior do que o da mulher. Se ele já acredita que a mulher é inferior, ele vai dizer, ó, tá vendo? Olha aqui, o cérebro do homem é maior, então ele é mais inteligente, né? Acontece que o sexo masculino, ele normalmente, especialmente na narração humana, ele é maior no tronco, né, do que a mulher. Estatisticamente, ele é um pouco maior e mais pesado do que o sexo feminino. O cérebro, ele acompanha o crescimento do corpo. Então, se o homem é maior do que a mulher, o cérebro dele vai ser um pouco maior. É questão de lógica, né, gente? Porra! O problema desse tipo de livro é que quem vai se interessar, quem vai pegar esse livro para ler, é quem já desconfia
que isso é tudo é machismo, né? Quem As realmente pessoas que precisa não vai ler. não vai ler. Toda vez que a Darkseid fez o anúncio desse livro nas redes sociais, vinha lá um batalhão de homem desocupado. Não vou comprar, vocês agora estão querendo vender livro pelo lacre, vocês estão querendo lacrar, vocês não estão mais preocupados com literatura. Aí você vai abre o perfil da pessoa, adivinha qual o número que tá lá. Tá lá a bandeirinha verde e amarela, pensa no número do candidato que ele votou. Não morre assim, mas não salva cara. Não salva. Eu tive a manha, eu fui atrás. Então, os caras que realmente precisariam ler, não vão ler. Mas se alguns caras, interessante, eu vou pegar esse livro. Se alguns caras realmente se prestarem ao serviço, eu já vou ficar feliz, entendeu? Porque é uma pesquisa muito lúcida que ela fez. Ela foi atrás de todas as fontes. Ela falou com cientistas machistas, ela foi atrás. Tem um cara que defende até hoje que existe um cérebro masculino e um cérebro feminino. Ela foi atrás. E ela ainda falou assim, a segunda onda do feminismo fez com que muitas mulheres fossem para as universidades, virassem cientistas, fossem fazer pesquisa, mesmo com todos os problemas, elas foram. E isso é muito importante. Então, ela vai pegando parte, assim, ela vem desde o momento da criação desse mito de que mulher é intelectualmente inferior, passa pela sobrevivência, por exemplo, dos fetos masculino e feminino, e vem desde a infância, ela vai até a menopausa, né? O ser humano e as orcas são algumas das únicas espécies que têm menopausa no reino animal. Eu não sabia, né? Então, por quê? Qual é a essência de você ter uma menopausa? Por que o ser humano tem e os outros animais não têm? Ela vai passando por outros mitos, como, por exemplo, essa questão de que mulheres são mais voltadas para humanas e os homens voltados para exatas. Não é verdade. O que nos falta é o estímulo. Eu já vi muitas vezes meninas boas em matemática serem desestimuladas, porque no primeiro erro, mas menina não é boa em matemática, só podia ser, entendeu? E aí o que acontece? Ela larga. Essa história de cérebro masculino e feminino, não. Na verdade, qualquer diferença que os pesquisadores apontem entre um sexo e outro, ele está dentro do desvio padrão de qualquer pesquisa. Então, se você ignora o desvio padrão, nós somos muito mais iguais do que diferentes. Os nossos cérebros, eles são mosaicos de diversos comportamentos. Não existe isso de cérebro masculino e cérebro feminino. Ela apontou os problemas em pesquisas que indicavam que a mulher era mais voltada para cuidar, enquanto o homem era mais independente. A história de que os homens são naturalmente promíscuos e as mulheres não. Não, gente, é tudo manutenção do patriarcado, essa palavrona, né, gigante. E ela comenta que os próprios meios de imprensa, por exemplo, você pega uma pesquisa que é super complicada, a imprensa vai e simplifica. Quando a imprensa cai no público... Ela emburrifica. Entre aspas, ela simplifica, né, que é para o público entender, mas ela, quando cai no público em geral, se o público já tem um pré-conceito e a pesquisa reafirma o pré-conceito, ela nem vai ler a pesquisa. Porque eu vi no jornal que o cérebro do homem é maior, então ele é mais inteligente. Então é difícil você quebrar esse ciclo. Ela fala complicado quando a pesquisa já sai num viés ideológico que é bom para o autor, chega na imprensa, a imprensa dá a notícia e cai na comunidade, a comunidade aceita aquilo como fato, e aí você propaga. Eu cresci ouvindo todas essas bobagens, acredito que você também, a Luciana, e qualquer outra ouvinte também já tem ouvido isso quantas vezes, mas só podia ser mulher, né? E esse é o grande mistério da minha vida. Da Luciana, ela sabe, quando elas eram pequenas, ela e as irmãs, a mãe dela falava pra ela, pra não ouvir essas merdas, que isso é bobagem. A mãe dela, ela deixou de ser feminista quando ela ficou velha. A mãe dela ficou velha e virou machista. A Luciana fala assim, essa não é minha mãe. Essas bobagens que ela põe no Facebook aqui, isso não é minha mãe, não. Eu não sei de onde eu tirei isso. E vai ser um mistério, assim, aquela história, porque duas crianças nascem, já ouviu essa metáfora, essa analogia? Duas crianças nascem na mesma casa na favela. Uma se torna um artista famoso e humanitário e o outro se torna um grande traficante de drogas. O que é que aconteceu para separar essas... Eu nunca vou descobrir, nunca vou saber, mas eu fui criado numa família machista, racista, tudo isto que você imaginar. Todos os problemas que você imaginar, assim, sem brincadeira, meu pai e minha mãe são uma caricatura, sabe? De ignorância de todos os níveis. As famílias deles também.
A família da minha mãe também, um bando de racista, um bando de ignorante. A família do meu pai também, a ponto de terem apagado um negro da família pra não ter negro na família, sabe? Nossa, que absurdo. Ou aquele machismo casual, assim, de fazer piada machista como se fosse engraçado, umas imbecilidades de alguém sentado. Convivi muito com isso. Só podemos começar a comer quando o pai sentar na mesa, casou baixo. E eu não saí de lá assim, sabe? Eu não me lembro quando eu comecei a contestar essas babaquices que a gente ouvia, mas claro que eu tive uma jornada muito grande de me desconstruir e aprender. Tipo assim, as coisas erradas óbvias, era óbvio. O problema são as sutilezas, né? Como mansplaining, essas coisas. Que até hoje ainda tem muita coisa que eu preciso excisar da minha personalidade. É um processo pro resto da vida, né? Mas desde pequeno eu contestava, pelo menos os racismos e os machismos óbvios. Por quê? De onde eu tirei isso? Que lição que eu aprendi que meus irmãos não aprenderam, né? Que reproduziram os meus pais? Eu nunca vou saber. E eu que sou filha única, onde que eu aprendi a contestar? Onde? Esse é o problema, né? pior. Então, como que a gente faz isso? Às vezes tem a questão do esforço individual, né? Às vezes alguma coisa aconteceu especificamente com você e comigo que fez a gente começar a contestar as coisas. E é bom que a gente tenha esse tipo de educação contestadora, é o que mais falta, né? Porque se você criar gente para reproduzir o que já existe, bom, vira o governo que a gente tem hoje, então quer dizer... né? Livros como esse, eu espero até que a Darkside traga o próximo, porque a Angela Saini vai lançar agora em abril em que ela fala de raça e como a ciência contribui para uma ciência racista. Então, como que a ciência foi usada para reafirmar a superioridade branca em cima de povos não brancos, e aí entram negros, asiáticos, indígenas e, né, por aí vai. Eu realmente espero que a Darkside traga para o selo Crânio, porque eu adorei esse livro da Saini. Ela foi muito lúcida. Ela, sabe aquela história de que porque o livro é feminista, ela vai arrancar o pau dos homens. Não, muito pelo contrário. Ela reafirma, porque os homens têm medo, né? É um livro feminista, não vou ler. Eu ouvi falar isso do meu, o Deixa as Estrelas Falarem. A fragilidade da masculinidade... A fragilidade da sexualidade masculina é uma coisa linda de se ver, assim. Delicado. Eu ouvi isso do Deixa as Estrelas Falarem. Ele é feminista? Então eu não vou ler. Tá bom, filho, problema seu. Só que ela mostra que durante a nossa evolução, especialmente quando a gente era caçador e coletor, a raça humana só teria conseguido prosperar com a colaboração. Tem a teoria do homem caçador, que foi o que vigorou por muito tempo na antropologia, de que o homem saía, caçava, trazia grandes caças para alimentar a tribo, e essa proteína extra foi o que levou à sobrevivência da raça humana. Na verdade, os cálculos indicam que caçar coisa grande, mamute, né, a megafauna, que daria bastante carne para uma tribo, era muito perigosa. E ela também dava errado, a maior parte das vezes. Então, o que deve ter alimentado essas tribos eram caças menores. Porco do mato, cachorro do mato, coelho, aves, ovos. Então, é bem mais provável que as mulheres fizessem a caça desses animais menores e coletassem. Ao invés da caça grande com, vamos trazer o mamute para toda a tribo. Não. Então, provavelmente foi uma colaboração, homens e mulheres caçando juntos, e os dois sendo responsáveis pela criação de crianças, e mulheres e homens mais velhos cuidando, ajudando a cuidar. Porque isso, se você cuida das crianças, você desonera a mulher da amamentação para ela poder caçar ou coletar alguma coisa, e o próprio cara da proteção que ele daria caso ele fosse um caçador. Então, daí é que existe a questão da menopausa, porque tem mulheres e homens mais velhos, mulheres mais velhas. Outra coisa, essa história de que o homem nunca entra na menopausa, não é verdade. A partir dos 45 anos, a qualidade do esperma cai muito. E existe uma coisa chamada andropausa, né? Sim. Então esses mitos ainda são perpetuados. E a gente precisa quebrar o ciclo. É aí que tá. Como que você quebra o ciclo? Lendo livros assim. Agora, como que você chega na pessoa que precisa? Eu não sei. Eu acho que a gente tem que matar e começar de novo. Não dá nem pra você... matar todo mundo. Não dá nem pra você pegar o livro e acertar na cabeça, porque não vai adiantar. Né? Não entra por osmose, assim. Então, e aí? Como é que faz? No livro Pegando Fogo, acho que se chamou Pegando Fogo no Brasil, né? Do Richard Wrangham, How Cooking Made Us Human. Isso, o Pegando Fogo. Acho que saiu pela Zahar, né? Num dos primeiros...
Num dos primeiros capítulos, ele explora por que culinária é um elemento típico do feminino no mundo de hoje. Então ele tenta voltar lá no comecinho e ele hipotetiza, através de observações, porque ele é primatologista, né? Através de observações de tribos, não de macacos, porque nos macacos não tem isso, porque eles não cozinham, mas através da observação que antropólogos têm de tribos, aquelas tribos isoladas no centro da Austrália ou na África subsaariana. Sim. A Ângela resgata pesquisas, inclusive, com esses povos da Namíbia, essa região subsaariana, Papua, Nova Guiné, ela traz esses estudos também. Tem um capítulo nesse livro. Então, essa informação já existe, só precisamos continuar divulgando. Bom, Sibila, mais alguma coisa? É aquela coisa, não chega no público. O que chega é aquilo que as pessoas concordam. Quem não sabe nada de história reclama que, em Facebook tá criando câmeras de eco. Cara, a gente sempre gostou de câmera de eco. Não precisa de Facebook pra fazer você cercar de gente que concorda com você. E eu falo, como cientista e como uma pessoa que tenta identificar as câmeras de eco à minha volta, é difícil, cara. É difícil você engolir o orgulho e ler uma pesquisa que contesta coisas que você acreditava que era fundamental. O meu processo de transformação na faculdade foi muito doloroso. Olha, o Leonardo da Vinci, ele naquela época já foi um dos precursores da ciência, antes da ciência se estabelecer. Se você pega os cadernos dele, ele vai lá, ele vê algum fenômeno interessante. Ele formulava uma hipótese, ele ia lá e testava. O teste era contrário à hipótese dele. Ele ia testar de novo? Ele ia ficar insistindo no erro? Não. Ele mudava a hipótese dele e testava de novo, até ele acertar. Então, ciência é assim. Uma pessoa, eu não digo normal, mas tá difícil. Uma pessoa coerente, uma pessoa com pensamento crítico, ela teria a exposição das provas de que, olha, filho, você tá errado, seu pensamento tá errado, por isso. A pessoa diria, foi mal aí, desculpa, agora eu realmente entendi. Não, a pessoa vai berrar que ela está certa. Né? Esses dias o Felipe Castilho publicou um tweet muito bom, que ele falou, eu tenho 1,87 de altura. Aí o cara fala, não, você não tem. Não, cara, é sério, eu tenho, eu medi. Não, cara, você não tem, desculpa. Cara, eu usei aquele negócio lá, como é o nome? Uma trena. Você nem sabe o nome do negócio que você usou pra medir. Para de mentir, você não tem 1,87. Cara, eu tô falando, vamos lá, a gente pega uma trena e eu vou medir que eu tenho, vou te provar que eu tenho 1,87. Eu não acredito no sistema métrico. Pra mim, você não tem 1,87. Então, tá difícil, né? Mas eu gostaria muito que as pessoas pegassem esse livro, se chama Inferior é o Caralho. A autora é a Ângela Saini. Eu já fiz a resenha no blog. Ele saiu pelo selo Crânio da Dark Side. Ele estava em promoção esses dias, inclusive. Quem quiser comprar, eu não sei se tem e-book ainda, mas é um livro muito lúcido, muito direto, muito preciso. Assim, ele foi cirúrgico em todas as críticas. Você não sai sem resposta. Ela te dá um problema ali, ela vai te dar a resposta. E tem uma introdução muito boa de uma feminista brasileira, não vou lembrar o nome dela agora. O livro também tem índice, então todos os temas que ela trabalhou, se você quiser ir procurar lá, tem um índice. Fora a bibliografia extensa que ela tem no final, né? Eu recomendo todos os livros da Crânio, do selo Crânio, que são maravilhosos. E livro de divulgação científica eu amo, apoio, salve, salve. Então, quem puder, por favor, lê este livro, reflita um pouquinho, né? As mentiras estão sendo marteladas na nossa cabeça há muito tempo, mas a gente não criou civilização para ficar votando em 171, né? A gente criou civilização para poder evoluir cada vez mais. Então, fica a dica aí desse livro e do selo todo, tá? Já tem livros sobre inteligência artificial, tem o livro da Miriam, que é aquela garota na Síria, o Diário de Miriam, é desse selo. Então tem muita coisa boa pra gente ler. E, né, fica aqui a dica de assim, se você tem convicções muito fortes, pensa por que você tá se agarrando tanto a elas. É igual os caras que falam, a minha infância vai ser destruída se tiver um filme com mulheres caça-fantasmas. Por quê? Por que toda a sua masculinidade está pautada num único filme? Do que você tem medo? O que você tão desesperadamente quer provar para os outros? Então, né, é só isso. Fica aí a dica, por favor, leiam e comprem dos nossos links, a gente precisa da dinheirinha, e leiam bastante, é só isso que eu peço. Belo final, Sibila. Muito bem, esse é o fim do Espalhe Planeta para o mês de janeiro. E daqui, vai ser menos de um mês, né, porque isso está saindo atrasado. Daqui a 3 semanas, 1, 2, 3, nós estamos de volta. Até lá.